Olá, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é Odete. Hoje estaremos estudando em Êxodo 14, mas antes iremos orar para que o Senhor venha nos dar entendimento. Oramos. Maravilhoso, santo e eterno Deus, graças te damos, Senhor, por esse momento que entramos em tua presença, para juntos estudarmos a tua palavra. Que o Senhor venha ser com cada um de nós, nos dando entendimento e sabedoria. Nos enche do teu Espírito e da tua presença, nos guia por teus caminhos e que nós possamos entender entre o bem e o mal e discernir, Paizinho, aquilo que é bom, que possa estar em tua presença a cada momento, estudando mais a tua palavra e nos enchendo de entendimento. Nos guia, Paizinho, nos ergue, nos tira do pecado, Paizinho, e não deixe que venhamos voltar para o mundo e fazer aquilo que vem te desagradar, e que possamos levar a tua palavra àquele que não te conhece, e que possam, Pai, te receber e ser filho teu amado, fazendo o teu querer e a tua vontade. Nos ajuda, Paizinho, retira do nosso coração tudo que não provém de ti, que possamos a cada momento ser cheio, Paizinho, da tua presença. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. O estudo de hoje fala sobre a saída do povo de Israel do Egito e a perseguição de Faraó e seus soldados. E Deus ordena a Moisés que toque no mar, e eles atravessam seco, se transforma como um muro de um lado e de outro, para eles passar, e eles passam e cantam o hino da vitória do outro lado. Abra suas Bíblias em Êxodo 14. Deus abre o mar para o seu povo. Versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dizem aos filhos de Israel que marchem. Quero comentar um pouquinho desse versículo 15. Deus pergunta a Moisés: Por que clama a mim? Porque ele colocou ele como líder do povo de Israel. Então ele falasse com ele, o que ele ordenasse estava feito, porque como ele colocou ele por cabeça, então aquele povo tinha que obedecer e seguir as suas palavras. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 16: E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Quero comentar um pouquinho desse versículo 16. Deus fala com Moisés e ordena a ele que leve aquele povo até o Mar Vermelho e lá toque nas águas para que todos passem e sejam vitoriosos do outro lado, longe de Faraó. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 17: E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Quero comentar um pouquinho desse versículo 17. Deus fala que endurecerá o coração dos egípcios e de Faraó, mas quando ele fala endurecerá, é o próprio pecado e a desobediência que faz com que o coração endureça. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 18: E os egípcios verão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Quero comentar um pouquinho desse versículo 18. Aqui Deus fala que os egípcios saberão que Ele é o Senhor, porque só Deus poderia fazer tudo aquilo, levar o povo de Israel e passar pelo meio do mar. Outro não há que possa fazer tão grande milagre. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 19: E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Quero comentar um pouquinho desse versículo 19. Deus cuida do povo dele. Ele colocava os anjos atrás dele para que o povo de Faraó não chegasse até o povo de Israel e o fizesse mal. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 20: E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era trevas
para aqueles e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Quero comentar um pouquinho desse versículo 20. Deus colocou aquela nuvem entre o povo de Faraó e o povo de Israel. Servia como treva para aqueles inimigos, mas para o povo de Deus servia para iluminar o caminho, porque Deus cuida do dele. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Quero comentar um pouquinho desse versículo 21. Deus, ele é um Pai maravilhoso e ele cuida de cada um do seu povo. Ele fez aquele povo de Israel passar por entre o mar, fazendo uma rua em seco para salvar eles do povo de Faraó. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 22, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Quero comentar um pouquinho desse versículo 22. Deus é um Pai maravilhoso, Ele cuida de cada um dos seus filhos, não importa onde você esteja, ou no deserto, ou no mar, Ele cuida de cada detalhe de sua vida. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 23, e os egípcios os seguiram e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. Quero comentar um pouquinho desse versículo 23. Deus ia conduzindo aquele povo de Israel por entre o mar, e o povo de Faraó o perseguiam para matar, mas quem pode contra o povo escolhido de Deus? Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 24. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Quero comentar um pouquinho desse versículo 24. Aquele povo de Israel era um povo escolhido de Deus e ele ajudava na travessia do mar, em tudo. Mas aquele povo de Faraó, que eram errados e eram pecadores, Deus fazia com tudo que eles se atrapalhassem. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 25, e tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles pelejam contra os egípcios. Quero comentar um pouquinho desse versículo 25. Os egípcios perceberam que Deus era com aquele povo e não podia ir contra eles, mas era tarde demais, porque a vida deles estava perdida. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 26, e disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Quero comentar um pouquinho desse versículo 26. Deus ordenava a Moisés tudo o que ele tinha que fazer e ele obedecia, porque ele é um servo de Deus e fazia tudo o que Deus pedia. Devemos ser como Moisés, fazendo o que Deus pede, porque o que ele manda é só para o nosso bem. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 27, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Quero comentar um pouquinho desse versículo 27. Aquele povo de Faraó foram contra o povo de Israel e também contra Deus. Mas quem pode ser contra Deus? Se nós somos com Deus, Ele os protege. Mas nós, sendo sem Deus, somos nada. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 28. Porque as águas, tornando, cobriram
os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Quero comentar um pouquinho desse versículo 28. O povo do exército de Faraó ia contra o povo de Israel. Pensava que era mais forte que eles, mas eles não sabem que quem estava com aquele povo era Deus Todo-Poderoso, que podia contra todos. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 29, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro, à sua mão direita e à sua esquerda. Quero comentar um pouquinho desse versículo 29. Se nós andarmos com Deus, Ele nos conduz onde quer que seja. Ele faz estrada aonde não tem, e Ele conduz segurando pela nossa mão. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 30, assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Quero comentar um pouquinho desse versículo 30. Assim acontece com as pessoas que não buscam Deus, que não servem ao Senhor, que ainda duvida da sua existência e do seu poder. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 31, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés seu servo. Quero comentar um pouquinho desse versículo 31. As pessoas que ouvem a voz do Senhor e fazem a sua vontade, Deus é sempre com ele e os guia e os protege, que nós não sejamos como o exército de Faraó, que foi contra Deus e contra o povo dele, e eles morreram todos por sua desobediência e por seus pecados. Iremos encerrar esse estudo com uma oração. Oramos. Maravilhoso, santo, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento que estivemos juntos reunidos em Tua presença, que possamos permanecer e não venhamos desviar e simplesmente ficar nesse estudo, mas que possamos a cada dia estudar mais e te conhecer melhor, pois Tu és um Pai dedicado, um Pai amoroso, que quer o nosso bem. Nos ajuda, Paizinho, a prosseguir. Segure nossas mãos, não deixe que venhamos fraquejar, que possamos, Paizinho, assim como aquele povo de Israel que atravessou o Mar Vermelho, confiou em Ti, que possamos também ser vitoriosos e venhamos cantar o hino da vitória. Nos ajuda, Paizinho, a passar pelo deserto, pelos problemas dessa vida, que possamos estar junto contigo lá no céu, aonde o Senhor foi preparar lugar para cada um de nós, que venhamos se arrepender de nossos pecados e venhamos estar junto contigo a cada momento da nossa vida. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Quem quiser fazer seu pedido de oração, vai no comentário do vídeo e deixe seu pedido, que estaremos orando por você. Ou vai na descrição, que lá está o nosso contato. Nos visite em nosso canal, que lá tem mais vídeos com orações, com a palavra. E você que não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para ser notificado quando tiver mais vídeos novos. E compartilhe com seus amigos, com a família, para que sejam abençoados também. E a paz seja com todos.